Bom, pessoal, então antes desse Deus ele destruir Sodoma e Gomorra, existiu um episódio, um momento onde Abraão ele descobre que esse Deus ele queria destruir, queria aniquilar Sodoma e Gomorra. E então Abraão ele começa a fazer várias perguntas, começa a questionar esse Deus. Vejam só, vou ler um pouco. Gênesis capítulo 18, 23. E chegando-se, Abraão disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei. Olhem só, pessoal. Pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, ou seja, 45, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele, esse Deus: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar, e disse: Se porventura se acharem ali 40. Mais uma vez assentiu: Por causa dos 40 não o farei. Disse Abraão: Ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. De novo assentiu: Não o farei, se achar ali 30. Ok, pessoal? Eu acho que já deu para entender, certo? Então é basicamente isso. Abraão, ele perguntando para esse Deus se ele ainda iria destruir Sodoma e Gomorra, mesmo se ele achasse nessas cidades pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas do bem, entende? O que Abraão ele queria saber é se esse Deus ele iria continuar com essa ideia, com essa intenção de destruir, de aniquilar Sodoma e Gomorra, mesmo se nessas cidades existissem pessoas justas, pessoas do bem, entende? Bom, e é agora que vem o meu questionamento, certo? Pois esse mesmo Deus, ele não disse que ele pouparia Sodoma e Gomorra se ele achasse
nessas cidades pessoas justas? Ele não disse isso, pessoal. Aqui, ó, pouparei o lugar todo por causa deles, ok? Então, sim, ele disse. Ele disse que ele iria poupar a cidade se ele achasse pessoas justas, pessoas corretas. Não é mesmo? Certo. Só que, e se eu te disser que tinha, sim, uma pessoa justa, uma pessoa boa na cidade? Vejam só, pessoal. Aqui, pessoal, uma pessoa justa e boa que estava na cidade, que estava em Sodoma, era Ló. Entende? Ló estava na cidade. Ló era uma pessoa justa, ou pelo menos a melhor pessoa daquela cidade. Entende? Ló e sua família eram as únicas pessoas mais decentes. Entende? Mas então, se Ló ele estava na cidade, por que então que aquele Deus, ele mesmo assim, ele destruiu Sodoma e Gomorra? Pensem comigo, pessoal. Ele não disse para Abraão que se ele achasse na cidade uma pessoa justa, uma pessoa boa, ele não iria continuar com a ideia de destruir a cidade? Ele não disse isso para Abraão, pessoal? E Ló não era a única pessoa boa, a única pessoa justa que existia na cidade? Se Ló e até mesmo a sua família, eles eram os únicos justos, por que então que esse Deus ele continuou com essa ideia, com essa intenção de aniquilar Sodoma e Gomorra? Se ali existiam pessoas justas, que no caso seria Ló e até mesmo a sua família. Por que, pessoal? Por que ele continuou com essa intenção? Entendem o que eu quero passar? E tem mais. Aqui na história de Sodoma e Gomorra, fala dos dois anjos que foram até a cidade e salvaram Ló e sua família. Os dois anjos que tiraram Ló e sua família da cidade antes dela ser destruída. Entende? Vejam só, vou ler um pouco. Gênesis capítulo 19, 12. Então disseram os homens a Ló, os dois anjos, né? Tens mais
alguém aqui, teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade? Tira-os para fora deste lugar. Olhem só, porque nós vamos destruir este lugar. Porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ok, pessoal? Mas espera aí. Se estes anjos, eles já foram para a cidade para tirar Ló e sua família de lá, então por que esse Deus ele não falou para Abraão que ele iria tirar as pessoas justas da cidade? Por que, pessoal? Por que ele não falou isto, então? Ao invés de responder para Abraão que ele não destruiria as cidades se ele achasse nelas alguma pessoa justa. Por que, pessoal? Entendem? Então ele mentiu. Ele contou uma mentira para Abraão.